Reunião com comerciantes discute flexibilização do comércio. Pouso Alegre tem novo decreto de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Em meio à pandemia, Escola do Legislativo inova e apresenta novidades ao público. Abertas inscrições para o programa Bolsa Atleta. A arrecadação de impostos federais somou mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Brasil e China acertam o envio de insumos para a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Inscrições do FIES já estão abertas. Esses são os destaques do Jornal da Câmara que está no ar. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e esse é o seu Jornal da Câmara. As inscrições para a primeira edição do Fundo de Financiamento Estudantil FIES de 2021 estão abertas. A realização de um sonho. Evelyn conseguiu o financiamento estudantil FIES quando estava no segundo semestre de jornalismo. Sem o auxílio, teria de abandonar a faculdade. Isso mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Sem o FIES eu não conseguiria cursar o curso superior e teria que arrumar um outro meio, ou a minha vida tomaria outro curso. E com o programa eu consigo fazer a faculdade e me preocupar com esse 50% do valor só quando eu já estiver mais estável. E quem, assim como a Evelyn, vai tentar o financiamento estudantil para fazer uma faculdade? Atenção! As inscrições para o FIES começam nesta terça-feira, dia 26, e vão até sexta-feira, dia 29. Para esta edição, não será possível usar as notas do Enem 2020, cujas provas ainda estão sendo aplicadas. O FIES financia parte da mensalidade do curso superior em instituições particulares de ensino. Para ter acesso ao fundo, é preciso ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Outra condição é ter feito alguma edição do Enem entre 2010 e 2019 e tirado no mínimo 450 pontos na média das provas e nota acima de 0 na redação. Os resultados da seleção para o FIES saem dia 2 de fevereiro. Quem não for convocado na primeira chamada já fica automaticamente na lista de espera. Já quem for convocado na primeira lista tem entre 3 e 5 de fevereiro para complementar os dados da inscrição. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no portal do FIES e o candidato poderá escolher até 3 opções de cursos, instituições e turnos por ordem de preferência. Não fosse o FIES, Carlos não teria concluído o curso de jornalismo. Ele possibilitou que eu pudesse realizar esse sonho que eu tinha de concluir um curso de jornalismo, de ser jornalista, de trabalhar na área de comunicação. Saiu o edital do programa Bolsa Atleta, fundamental para o desempenho e a evolução do esporte brasileiro. A diferença este ano é que o sistema de inscrição será digital e os candidatos não vão mais precisar enviar documentos pelos correios. As inscrições vão até o dia 15 de fevereiro. Novidades no Bolsa Atleta. O sistema de inscrição será digital e os candidatos não vão precisar mais enviar documentos pelos correios. As inscrições começam hoje e vão até 15 de fevereiro. As inscrições do programa Bolsa Atleta podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro no Portal Único do Governo Federal. E neste ano de Olimpíadas, a expectativa é que o programa supere os 6.350 atletas atendidos no edital passado. O Bolsa Atleta completamente renovado, mais fácil, simples, para dar tranquilidade e proteção para os atletas brasileiros de alto rendimento. O programa concede benefício em 6 categorias diferentes: a de base, estudantil, nacional, internacional, olímpica, paralímpica e a categoria pódio, com valores mensais que variam de R$ 370 a R$ 3.100. O Bolsa Atleta ajuda a jogadora de futebol da seleção, Bruna, na compra de materiais. E assim, ela consegue treinar todos os dias com tranquilidade para aumentar o desempenho em campo.
chuteira, de qualquer outro material que eu precise, caneleira. Então, desde 2013 eu faço parte do programa e esse recurso tem me ajudado bastante. E a novidade do programa é que a partir de agora não será mais necessário o envio de documentos pelos correios. Com o sistema digital de inscrição, tudo é feito pela internet. A expectativa é totalmente positiva para esse ano de 2021. É um ano de Olimpíada, então espero que nós possamos fazer um grande ano e que possamos trazer também uma medalha olímpica aqui para o Brasil. Agora nós vamos conferir as ofertas de emprego oferecidas pelo CAC em parceria com a CIPA. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Técnico de enfermagem, assistente de logística, auxiliar de higienização, operador de guincho pesado, auxiliar de serviços gerais, motorista de caminhão, almoxarifado, líder de limpeza, servente de obras, pedreiro, vendedor ou vendedora, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, auxiliar de mecânico, secretária odontológica, caseiro, auxiliar de almoxarifado, auxiliar administrativo para trabalhar em caixa, soldador, fisioterapeuta, assistente administrativo, assistente de departamento pessoal, assistente de sistemas júnior, vendedor de material de construção, operador de escavadeira hidráulica, operador de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, designer, fonoaudióloga, manobrista, carpinteiro, armador, mecânico de refrigeração, auxiliar de logística. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Você vai ver ainda hoje no Jornal da Câmara que Pouso Alegre tem um novo decreto de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E mais, em meio à pandemia, a Escola do Legislativo se inova. Os detalhes você vê ainda nesta edição do Jornal da Câmara, já, depois do intervalo. A criação da Justiça Eleitoral. Um dos primeiros atos do governo de Getúlio Vargas foi a criação de uma comissão da reforma da legislação eleitoral que resultou no primeiro Código Eleitoral do Brasil. Foi nesse código de 1932 que se criou a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais, como alistamento, apuração dos votos. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%, principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz.
Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Política do café com leite. A política do café com leite foi um período de 1889 a 1930, em que foi feito um grande acordo em que alternavam-se na cadeira de presidente da República os políticos paulistas, que produziam café, e os mineiros, que produziam leite. O governo brasileiro confirmou com a China o envio de insumos para o Instituto Butantan para produzir a vacina Coronavac aqui no Brasil. Vamos saber os detalhes ao vivo, então, com a repórter Daniele Popov. Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, são 5.400 litros de insumos para a produção da vacina contra a Covid-19 pelo Butantan, garantidos pelo governo federal. A importação desse produto já foi acertada e a previsão é de que chegue aqui ao Brasil no final desta semana, após negociações feitas pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com o governo chinês, cujo laboratório Sinovac é quem produz esses insumos necessários para a produção das vacinas. Bem, esse anúncio, inclusive, foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro pelo Twitter na noite de ontem. O presidente Bolsonaro afirmou ainda que insumos produzidos por outro laboratório, o inglês AstraZeneca, também estão com a liberação de envio acelerada aqui para o Brasil e aproveitou para agradecer os esforços dos ministros da Saúde, das Relações Exteriores e também da Agricultura. Também por meio do Twitter, o embaixador da China aqui no Brasil, Yan Wanmin, ele reforçou que o país está ao lado do Brasil na luta contra a pandemia do coronavírus e que continuará ajudando no que puder. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o recebimento dos insumos para a produção das vacinas agora volta à normalidade. Vamos ouvi-lo. A continuidade do recebimento dos insumos para a fabricação das vacinas pelo Butantan voltou à normalidade. Isto graças à ação diplomática do governo federal com o governo chinês, por intermédio da Embaixada Chinesa no Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que de alguma forma ajudaram nesta liberação.
Olha, aí quase 700 mil doses da vacina produzida pelo Butantan, são exatamente 699.940, foram distribuídas aos estados nesta segunda-feira. E eles é que devem seguir agora com o plano de vacinação por meio do Plano Nacional de Imunizações. Renata, eu volto com você. Perfeito, Dani. Muito obrigada pelas suas informações. A arrecadação de impostos no ano de 2020 somou quase R$1,5 trilhão de reais. Houve queda de 3,75% em relação ao ano anterior. Paulo Guedes, ministro da Economia, afirma que essa queda foi bem menor do que o previsto. Na reportagem, ele ainda mostra a recuperação da economia brasileira. A queda da arrecadação de impostos em 2020 é reflexo da desaceleração da economia após os impactos da Covid-19 e das medidas do governo para enfrentar a crise, como a desoneração de tributos. Com impacto estimado aí de 26,6 bilhões de desonerações, resultantes de redução de alíquotas de imposto de importação, de IPI, de PIS e COFINS, de produtos utilizados na prevenção e no tratamento da Covid, além da redução a zero da alíquota do IOF incidente sobre as operações de crédito. Com as medidas de apoio aos setores produtivos, o ano de 2020 fechou com a arrecadação das receitas federais, incluindo impostos e contribuições, com queda nominal de 3,75%, somando quase R$1,5 trilhão de reais. Os órgãos internacionais, todo mundo previa resultados muito piores do que os resultados que vieram. Uma queda de 3,75%. Num ano em que enfrentamos o maior desafio da economia brasileira, jamais enfrentado antes, que foi um total colapso da mobilidade social, isso é um resultado, eu considero, excelente. Para o ministro Guedes, saúde e economia andam lado a lado e só haverá retomada de investimentos no país com a vacinação em massa da população. Ele ainda defendeu a agenda de reformas a serem votadas no Congresso Nacional, além da aceleração de privatizações de setores já apontados pelo governo e a redução de alíquotas e impostos. Então, com a vacinação em massa, o retorno do seguro ao trabalho e agora o Congresso limpando a pauta, as reformas que estavam paradas, o desafio de transformar essa recuperação cíclica baseada em consumo numa retomada sustentável do crescimento baseada em investimentos. A jornalista Karine Palharini mostra na reportagem a seguir como foi a reunião dos comerciantes aqui em Pouso Alegre. Será publicado nesta terça-feira, dia 26 de janeiro, um novo decreto que flexibiliza alguns serviços aqui no município de Pouso Alegre. Vamos acompanhar a entrevista do diretor técnico do Hospital das Clínicas, Samuel Libânio, junto com a secretária municipal de saúde. Analisando os nossos dados deste final de semana e temos um novo cenário. É verdade. Nesse fim de semana, conforme a população sabe, através dos boletins, nós tínhamos apenas um leito disponível para aqueles pacientes críticos de UTI. Com o novo balanço hoje, nós estamos neste momento com 4 leitos de UTI disponíveis para pacientes de Covid. Isso faz com que nós possamos sair daquela faixa vermelha e entrar numa faixa mais flexível, que é a faixa laranja. Eu entendo que nesse momento, Silvia, com este lastro que ganhamos nesses últimos dias, nós podemos então sugerir à vigilância epidemiológica, à vigilância sanitária que tome medidas para flexibilizar de alguma forma, pois nesse cenário nós temos um pouco mais de tranquilidade. E a partir de amanhã estaremos com um novo decreto assinado pelo prefeito, flexibilizando em parte a reabertura do comércio. Esse momento é um momento de reabertura com consciência. É extremamente importante o compromisso de todos. Os números da contaminação ainda são altos, tratemos essa situação com muita seriedade. O
O novo decreto flexibilizará o comércio varejista, academias, salões de beleza, entre outros. A decisão foi tomada após uma reunião entre prefeitura, representantes do Hospital das Clínicas Samuel Libânio e também vereadores. O novo ato mantém a proibição de realização de eventos e o funcionamento de quadras e campos esportivos, bares e restaurantes apenas em sistema delivery. Promover a colaboração do governo com iniciativas sociais realizadas por organizações religiosas e combater a intolerância motivada pela religião no país. Essas são as metas do Cadastro Nacional das Entidades Religiosas, lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O cadastro é para conhecer as instituições religiosas e as organizações da sociedade civil de todo o país, que desenvolvem trabalhos na área social em socorro à população vulnerável. A ministra Damares Alves ressalta que o Estado é laico, mas a população brasileira é religiosa. Ai do Brasil, se não fossem as instituições religiosas fazendo trabalhos extraordinários e de todas as crenças. O que a gente quer é conhecer o que está sendo feito e fortalecer quando a gente puder fortalecer. Ajudar quando a gente puder ajudar. O cadastro das instituições é voluntário e poderá permitir a realização de parcerias para ações sociais. Esta ação do governo foi uma forma de lembrar o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A gente vai trabalhar muito, muito pela liberdade religiosa, pelo respeito entre as religiões e por uma sociedade fraterna. Depois do intervalo, Pouso Alegre tem novo decreto de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e mais. Em meio à pandemia, Escola do Legislativo de Pouso Alegre se inova. Voltamos já. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Influência religiosa.
A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos santos evangelhos no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. A Prefeitura de Pouso Alegre publicou o decreto número 5.241, flexibilizando o funcionamento de alguns serviços do município. Medida foi tomada após a redução do número de casos registrados na cidade em comparação à semana anterior. Olá, a Prefeitura de Pouso Alegre publicou o decreto flexibilizando o funcionamento de alguns serviços na cidade. A medida foi tomada após a redução do número de casos registrados na cidade em comparação à semana anterior. Os estabelecimentos do município poderão funcionar apenas com a adoção de medidas estabelecidas no decreto. Além disso, deverá ser adotado o isolamento domiciliar da pessoa que apresentar sintomas respiratórios e das que residam no mesmo endereço que ela. Será obrigatório o uso de máscaras em todos os meios de transportes coletivos, repartições públicas, estabelecimentos comerciais, templos religiosos e demais estabelecimentos fechados em que haja reunião de pessoas. Além disso, fica determinado o isolamento social dos seguintes indivíduos: maiores de 60 anos, gestantes e lactantes de até 6 meses e portadores de doenças respiratórias crônicas. A gratuidade das tarifas de transporte público coletivo aos usuários com mais de 60 anos fica restrita ao período das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Ficam suspensos os seguintes serviços: festas e eventos públicos e privados de qualquer natureza, exposições, congressos, feiras, cinemas, boates, salões de festas, parques de diversão, áreas de recreação, teatros e casas de espetáculos, campos de futebol e quadras poliesportivas. Os estabelecimentos que têm funcionamento permitido deverão respeitar as normas estabelecidas, como o uso obrigatório de máscaras, uma pessoa a cada 4 metros quadrados, disponibilização de álcool em gel 70%, a fixar ainda cartaz com capacidade máxima permitida no local. O funcionamento do comércio varejista está liberado, mas até às 4 horas da tarde. Templos religiosos deverão adotar providências para atender as medidas deste decreto. Atividades presenciais nas escolas públicas e privadas poderão ser retomadas a partir de fevereiro, com observância de requisitos como distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras dos estudantes, existência de protocolo sanitário aprovado pela Vigilância Sanitária, manutenção de ensino remoto em caráter complementar ou alternativo. O retorno deve ocorrer gradualmente com a adoção de sistema de revezamento para evitar aglomerações. Restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres apenas poderão funcionar em sistema de entregas ou retirada no balcão sem que haja consumo no local. Salões de beleza, cabeleireiros, clínicas de estética e congêneres somente poderão funcionar com hora marcada. Academias de esportes e atividades físicas deverão cumprir requisitos como funcionar até às 8 horas da noite, manter distanciamento mínimo de 2 metros por pessoa, disponibilizar álcool em gel 70%, respeitar o uso obrigatório de máscaras, autorizar o uso de garrafas de água individuais e proibição de atividades de contato. Clubes devem se restringir à utilização de academias internas, uso de piscinas, quiosques, salões, saunas, parquinhos estão proibidos. Velórios deverão adotar medidas a fim de evitar aglomerações. Fica proibida ainda a aglomeração de pessoas em logradouros e espaços públicos. Secretarias municipais poderão fechar praças
e outros espaços. Será assegurado o funcionamento dos seguintes serviços: atividades econômicas de abastecimento, serviços públicos essenciais como abastecimento de água, assistência médica, serviço funerário, coleta de resíduos e transporte coletivo. As polícias militar e civil poderão atuar para assegurar o fiel cumprimento das medidas determinadas neste decreto. O decreto publicado nesta terça-feira passa a vigorar ainda hoje. A Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, se inova em Pouso Alegre no meio da pandemia. Eu conversei com a diretora da escola, Madu Macedo, e trago mais informações nessa reportagem agora. Agora, no Jornal da Câmara, nós vamos conversar com a diretora da Escola do Legislativo aqui de Pouso Alegre, a Escola Professor Rômulo Coelho, a diretora Madu Macedo, para falar de projetos importantes que estão sendo realizados na escola e que têm a participação de todos. Nesse momento de pandemia, o distanciamento social é importante. Nós estamos gravando aqui, cada um na sua casa, respeitando o distanciamento, respeitando as normas da vigilância sanitária, mas a escola também ela não pode parar e ela não está parada, né? Madu, vários projetos estão em andamentos na Escola do Legislativo, né? Conta um pouco para a gente. Então, hoje, nessa semana, lançamos aí o Desafio Legislativo no nosso Instagram, que é uma enquete, e cada semana a gente está escolhendo um assunto, e nessa semana a gente vai estar falando aí do mandato de parlamentares, a semana que vem de plano diretor, estatuto da cidade, e quem o primeiro que acerta a resposta acaba levando aí a coleção em miúdos. Então, cada semana a gente vai estar aí trabalhando, né, com assuntos de interesse de todos. E como que as pessoas fazem para poder participar desse projeto, Madu? Curtir a página, seguir a gente no Instagram e participar da enquete, né? E cada dia é uma enquete diferenciada, é um tema diferente. Isso, cada dia é um assunto. A semana toda vai ser sobre mandatos parlamentares, mas cada dia é uma pergunta, né, sobre o mandato. Quer dizer, aí a pessoa tem que adivinhar a pergunta e o que ela vai receber no final dessa enquete? A coleção em miúdos, a coleção em miúdos 1, 2, a nossa cartilha, Maria da Penha, para estar aí lendo e aprendendo mais, né? E as novidades não param por aí, né? Agora vocês estão ganhando também uma hospedagem num site, né, Madu? Pois é, foi uma notícia muito bacana para todos nós. O Politize é um site muito famoso em todo o Brasil, conhecido internacionalmente, vai hospedar o nosso Jogo da Cidadania, ajudando aí a divulgar para todo o Brasil o jogo, né, que foi criado aqui em Pouso Alegre. Então, a gente está muito feliz. Esse ano a gente vai estar até lançando um tema novo, que é Mulheres, Lutas e Conquistas. E, enfim, a gente está feliz demais, fazendo também aí a campanha com as crianças, né, para divulgar essa coleção em miúdos. Então, tem aí uma série de crianças, inclusive o seu filho vai estar com a gente, divulgando aí toda a coleção em miúdos. Agora, quem quiser participar, conhecer melhor a Escola do Legislativo, como fazer nesse período de pandemia, Madu? Olha, entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, ou pode nos telefonar, o telefone da escola é 35-3429-6508, no horário comercial, estamos lá à disposição, tá? Ou visitando a gente aí nas nossas páginas, que a gente está tentando incrementar aí o nosso Instagram, nosso Facebook. Madu, quero agradecer, então, a sua participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção de sempre. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição.